Hoje nós estamos aqui mais uma vez com um podcast fantástico. Nós estamos recebendo aqui a deputada federal Cris Tonieto, uma grande batalhadora, uma mulher de sucesso, com todos os predicados, que tem feito um sucesso em Brasília, segundo mandato, e já está arrebentando. Então nós queríamos te ouvir para sermos bem breves. Nós temos um evento agora maravilhoso que com certeza nós juntos vamos presidir e que você pudesse mostrar a sua trajetória como mulher, como profissional, esposa, mãe de sucesso e trazendo argumentos para que a gente possa, como eu disse, não só deixar a mulher como um direito, mas como um dever de entrar na política, com um dever de batalhar, de poder transmitir aos seus filhos que a política é o único caminho democrático para as mudanças, para que a gente transforme essa sociedade, que mantemos os nossos valores, e você, como todos sabem, é um exemplo disso. Muito obrigado por você ter vindo hoje à Volta Redonda, nos enche de orgulho e com certeza nós vamos ter um evento e um podcast muito bacana. Bom, Mauro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço também a oportunidade de vocês de poder estar aqui nessa mesa, poder também falar sobre esse tema tão importante, né? Sobre um pouco dessa trajetória e também de temas que são afetos à mulher. E, bom, para começar um pouco da minha trajetória política, eu nunca tive pretensão política. Diferente do que muitos pensam, eu, na minha vida, não tenho ninguém envolvido com política, eu não tenho familiar político, nunca tive envolvimento político partidário antes da minha eleição. Então, na verdade, eu sempre fui movida por uma causa, que é justamente a causa pró-vida. A causa pró-vida mexe tanto comigo, a ponto de, assim, acho que nas minhas veias é que corre, né, esse desejo, esse ardor mesmo, sabe? Pela luta em defesa da vida, desde a concepção até a morte natural. Então, na verdade, eu sempre fui integrante do movimento pró-vida. Desde estudante de Direito, aí depois me formei na faculdade, né, no caso da Universidade Federal Fluminense, então me formei na UF, aí comecei a advogar, e tudo voluntariamente trabalhando no pró-vida. Na época, como voluntária também, cheguei a impetrar até alguns habeas corpus em favor do nascituro, tentar ajudar juridicamente dentro dessa área jurídica, né? A gente tentou ajudar o pró-vida, muitas vezes nessa defesa do nascituro. Enfim, então eu, na verdade, era conhecida justamente no movimento pró-vida. E eu, a partir do momento que comecei a lutar contra o aborto, contra a cultura da morte, que a gente chama, né, a gente começou, de alguma forma, a ficar conhecida e as pessoas começaram a dizer que nós tínhamos vocação política. Só que eu, particularmente, para mim foi um susto. Eu não imaginava que eu tivesse. Porque eu sempre agi nos bastidores. Para mim, o trabalho que eu sempre exerci foi nos bastidores. Mas, de alguma forma, né, viram em mim essa vocação e aí meu marido foi o meu maior entusiasta. Resumindo muito a história, meu marido foi meu maior incentivador. Na verdade, eu estou na política hoje graças ao meu marido. Por quê? Porque foi meu marido que me encorajou e disse, olha, eu também vejo essa vocação política em você. Eu vejo que você tem potencial e, de fato, eu acho que a gente devia colocar em oração isso, né? Discernir. E a gente, nessa época, já estava recém-casado. A gente estava com mais ou menos 1 ano de casado. Então, foi assim um baque, porque eu não esperava, na verdade, eu estava fazendo, estava estudando, né, por assim dizer, estava estudando para tentar, né, promotoria de justiça, que é o que eu queria fazer na minha vida. Eu queria ser promotora de justiça, né, trabalhar no Ministério Público. Eu não queria, nunca imaginei imagina só entrar, assumir uma empreitada política. Jamais passou pela minha cabeça. Conclusão, colocamos em oração, conversamos também, né? Quando eu fui falar com o meu pai, foi um baque maior ainda. Né? O baque primeiro foi comigo. Como assim, gente? Não é possível. Eu não tenho nada, não conheço ninguém, não tenho experiência política, não sei nem por onde começar. A verdade é essa. E aí, meu marido falou, não, mas se for a vontade de Deus, as portas elas vão se abrir. E, de fato, né, a gente colocou em oração, conversei com meu pai até chegou a rir, porque, conversando entre a família, a gente pensou, bom, tá, se você vai concorrer à política, então o quê? Vereadora? E aí foi curioso, porque as pessoas que olhavam para mim viam, né, esse desejo e ardor que eu tinha de lutar por essa causa, são pautas que são, na verdade, de área federal, ou seja, são da esfera federal. Né? A luta contra o aborto, contra a ideologia de gênero, enfim, tudo isso passa pela esfera federal. Então, na verdade, ficou consensuado ali que seria deputada federal, embora eu achasse que não conseguiria ser eleita. Então, eu falei, bom, vou tentar, mas fui como Tomé até o fim, né? Duvidei, a verdade foi essa. Conclusão, depois de colocar em oração, depois desse processo de discernimento e de toda a coragem que meu marido me deu, eu fui à época, né,
buscar, né, a filiação no PSL à época, que era o partido onde o Bolsonaro estava. Por quê? Porque houve uma confluência de conservadores à época no PSL. E eu não sabia nem por onde começar, não sabia nem me filiar. Então é muito comum, às vezes, a pessoa ter interesse pela política e não sabe por onde começar, como eu. Né? Então eu fui buscar esses caminhos. Então, para minha surpresa, né, eu fui procurar conversar com o Flávio Bolsonaro, atual senador, que na época ele era deputado estadual e ele era o presidente do diretório estadual do PSL. Então eu fui conversar com ele e, curiosamente, eu esbarrei com ele no corredor, né, assim, eu entrei no gabinete dele praticamente no corredor, ele já estava entrando pela porta, assim, para mim eu tinha que marcar uma agenda, etc e tal, como conversei depois com o chefe de gabinete dele. Enfim, então as portas elas não se abriram, elas se escancararam diante de mim. Então eu vi que realmente, bom, parece ser da vontade de Deus que eu esteja, então, na política, atuando dentro daquilo que são essas propostas tão caras a mim, né? E, de fato, esses valores que são inegociáveis. E aí, assim foi, né? Veio a eleição, eu praticamente me senti como os filhos de Israel, a pé enxuto, atravessando o Mar Vermelho, porque eu não tinha recursos, eu não tinha, como eu disse, nenhuma estrutura, né? Nem família envolvida com política, então também foi tudo assim, total aprendizado. E aí, eu e Márcio Galberto, na verdade, atual deputado estadual, ele é meu amigo de muito tempo, de longa data, ele também chegou a se candidatar na mesma época, em 2018, no mesmo partido, então nós fizemos a dobradinha, né? Então eu e ele e eu, basicamente, né, nós dois juntos ali, tentando aprender juntos e caminhar juntos. E assim foi. Conclusão, fomos eleitos. Para mim é também surpresa, porque eu jamais poderia imaginar que fosse ter, na primeira eleição, 38.525 votos. Então, várias pessoas abraçaram a causa porque viram que, primeiro, que a gente carecia de representatividade. Aí eu vou precisar dizer, do nosso nicho principal, católico. Né? Eu sou católica, de berço, o Márcio também. Então, na Igreja Católica, a gente sentia, né, uma carência nessa representatividade. Pessoas que lutassem de verdade, assim, com afinco e sem negociar princípios e valores. Então, a gente não tinha essa liderança, né, que pelo menos que a gente conseguisse enxergar né, com potencial essa liderança também de futuro, por assim dizer. E, humildemente, a gente se colocou ali e as pessoas abraçaram essa causa junto com a gente. E o que eu mais disse, e aí reafirmo, né, ainda mais nesse segundo mandato, que a política para nós não seria uma simples carreira. Para nós é uma missão, é uma vocação, e por isso que a vocação precisa ser discernida. E aí eu já entro no seu segundo ponto. Né? Antes de ser política, antes de ser, logicamente, né, mulher na política, eu sou esposa, eu sou mãe. Então, assim, eu tenho uma unidade de vida. Quando a gente fala de mulher na política, a gente tem que observar essa integralidade da mulher. A gente não pode olhar só uma faceta. A mulher, ela tem essas múltiplas funções. Por exemplo, eu estou aqui no podcast, mas a minha filha está ali do lado. Minha filha que fez 5 meses. Eu tenho um filho de 2 anos e 10 meses, que é com meu marido em casa. Mas eu estou toda hora preocupada com ele, como é que ele está, ele comeu, ele está direitinho, está se comportando, quando ele fica às vezes com a minha mãe. Enfim, então a gente está sempre com o coração dos filhos, né? Então, eu acho que essa talvez seja a característica da mulher, né? A mulher que ela trabalha, obviamente, dando o seu melhor, de forma determinada, mas ao mesmo tempo a gente coloca o coração da gente ali, né? Nessa função e nessa vocação para a qual nós fomos chamados. Então, eu vi que, de fato, era uma vocação política. Eu estar nesse meio, fazendo o bem e buscando, acima de tudo, resgatar o sentido original da política, porque a política, ela tem como objeto o bem comum. Uma pena que tenha se degenerado durante o tempo. Muitas pessoas, quando pensam em em política, já pensam e associam a corrupção. Como se fosse uma coisa, não, político com certeza é corrupto. Não, lógico que não. Dá para fazer uma política diferente. Dá para fazer uma política séria. E isso é a política. Política, no sentido etimológico, ou seja, pegando a etimologia da palavra, né, veio do grego polis, quer dizer o quê? Cidade. Então, é cuidar das coisas públicas, né? Das coisas da cidade, por assim dizer. Então, é atender o bem comum, é servir, não é ser servido. Então, esse é o objetivo da política e o que a gente se propõe a fazer sem demagogia nenhuma. Agora, é lógico que são inúmeros os desafios. E quando a gente fala da mulher, a gente se depara com isso, porque a mulher ela tem essas múltiplas funções que ela precisa atender e atender bem. Eu, por exemplo, não posso estar no parlamento e me descuidar da minha casa, até porque a minha casa, além de ser minha primeira igreja, é ali a verdadeira escola. Eu quero que meus filhos, né, obviamente, eles recebam a melhor educação
da minha parte. Ou seja, que eu seja uma mãe e que através do meu exemplo também, como esposa, como mãe, como eu cuido do meu marido, como eu faço as coisas que eu faço dentro de casa, que eles percebam que realmente a gente precisa educar também pelo exemplo. Não adianta a gente falar e fazer e agir diferente. Ou seja, não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. A gente precisa ter essa unidade de vida. Isso que eu acho que é a grande proposta aí também do próprio PL Mulher. A gente enxergar a política, primeiro, como vocação. Porque nem todo mundo, aqui talvez uma coisa que escandaliza um pouco, nem todo mundo é vocacionado à política. Tem gente que quer a política como carreira. Eu quero hoje ser vereador, amanhã eu quero ser prefeito, depois eu quero ser... Nenhum problema a pessoa ter uma projeção dentro do cenário político, nenhum problema isso. Agora, a questão é que, às vezes, as pessoas elas trabalham de forma não vocacionada, ou seja, porque não deixa de ser um sacerdócio também, uma questão de entrega, né? Também que a gente tem que ter. E muitas renúncias, diga-se de passagem, principalmente nós mulheres, né? Nós mulheres renunciamos a muitas coisas justamente para estarmos na política. Inclusive, nosso tempo, às vezes, com o nosso filho, que poderia ser mais dedicado, mas não deixando a dedicação de lado, em hipótese alguma. O que eu estou querendo dizer é que eu poderia estar full time em casa, mas estou me permitindo também estar me preocupando não só com os meus filhos, mas os filhos dos outros na política, porque tudo passa pela política. E você cuida do futuro. Exatamente. Com a sua vocação, com tudo que você disse, fica muito claro que a sua preocupação, além dos seus filhos, é o futuro do nosso país. Exatamente. E eu acho, desculpa eu te interromper. Nada, que isso. É porque você falou uma coisa que você falou de que Deus escancarou as portas para você. A primeira vez que eu estive em Brasília com o presidente Bolsonaro, eu fui através do general Pazuello, e eu saí daqui de Volta Redonda, Cris, você não acredita. Eu também não sou político, eu sou empresário. Eu ia me aposentar daqui a pouco e resolvi entrar nisso exatamente por causa do legado do presidente Bolsonaro, que conseguiu fazer um governo em 4 anos, que nunca existiu, todas as contas aprovadas, aí você sabe tanto quanto eu. Mas foi muito engraçado que eu saí daqui, peguei o avião, cheguei em Brasília 2h30 da tarde de uma terça-feira. Quando foi quarta-feira, às 6 horas da tarde, eu tinha falado com o Nicolas, com o Bolsonaro, com o Flávio, com o Valdemar, com o Pazuello, com o Luiz Lima. Só não tinha falado com você, mas eu perdi. E com o Altineu, que eu estava planejado. Todos que eu estava, sem uma agenda. As portas iam abrindo. Quando eu fui pegar o avião, eu contei isso para o Altineu no avião, eu falei assim, eu fui para o aeroporto, mas agora o Altineu vai no meu voo, que era quinta-feira. E depois eu tive outros eventos da Câmara Brasileira da Construção. Quando eu cheguei, o Altineu não estava. Aí, quando a menina anunciou as portas fechadas, embarque encerrado, eu abaixei para mexer com o telefone, porque eu tenho muita fé também. E eu falei, ele vai. Daí a pouco eu vejo lá na frente uma confusão. Eles abriram a porta para o Altineu entrar no voo. Aí eu fui lá na frente falar com ele e falei assim, eu não acredito. O Nicolas, por exemplo, foi o dia que estava o MST, aquela Marcha das Margaridas, Brasília estava pegando fogo. Eu fui para o plenário, que o Luiz Lima falou, vamos no plenário que eu vou anunciar que você esteve aqui. Quando eu estava no plenário, só eu e o Luiz Lima, ele olha para o lado e diz, olha quem está ali, o Nicolas entrou no plenário. Eu fico arrepiado quando eu lembro. Quando eu entrei no avião, que eu cheguei no Rio, eu falei assim, cara, foi Deus que me levou a Brasília e eu vou seguir esse caminho. E realmente, eu acho que com a fé e com esse intuito que você tem, e que eu pude ver agora uma semelhança muito grande para quem está começando, como eu, na política, mas muitos anos como empresário, eu sou um empresário relativamente grande na região, e que é essa vontade que a gente tem, essa garra, né? E eu te digo mais uma coisa que eu tenho dito direto. A grande sacada do PL Mulher é porque a mulher, muito mais do que ela ser candidata, ela entrar na política, ela vai ser formadora. Exatamente. No exemplo que você mencionou. Exatamente. Eu tenho falado isso em todas as rádios. A mulher vai poder transmitir para a sua família, para o seu filho, aquele valor que é a única arma que nós temos democrática para melhorar o país dentro da corrente ideológica, religiosa de cada um. Desde que não seja do mal. E também mas tem um dentro detalhe, do bem. Mauro. Desculpa também. Não, por favor. Mas só um adendo dentro disso, né, que você nos trouxe, que é muito rico e é verdade, né? A gente precisa entender que é o seguinte: aqui não é disputa sexual, ou seja, a diferença anatômica entre os sexos nós respeitamos.
Então, por exemplo, eu não quero tomar o lugar do homem. Pelo contrário, eu quero estar ao lado dele. Quero estar jogando junto com ele. Nós não somos adversários, nós somos parceiros. Em que sentido? Homens e mulheres, eles são complementares. Eles se complementam. Eles não são inimigos. Infelizmente, essa ideologia feminista plantou na cabeça da mulher um veneno. Como se ela tivesse que tomar todos os lugares, assumir tudo. Veja, cada um dentro da sua vocação. A gente pode ser, de fato, uma potência. O PL pode ser uma potência se todo mundo jogar junto. E não, enfim, permitir, vamos dizer assim, né, essas inimizades e, às vezes, com despropósito. O que a gente ganha com isso? Né? Eu tenho falado muito, você vai cair para trás. Nós temos 21 vereadores em Volta Redonda de uma cidade com 280 mil habitantes e já foi e ainda é um farol do Brasil. Nós não temos uma mulher na Câmara. Eu tenho falado isso para as mulheres direto. Eu falei, gente, como é que pode? Barra Mansa, com 100 e poucos mil habitantes, tem 5. Quer dizer, você vê a que ponto chegou o desânimo. E aí cabe o nosso papel, e eu fico muito feliz de você vir aqui hoje, para que a gente movimente essa... E vai ser um trabalho árduo. Mas tem sido também muito gostoso você ver os grupos crescendo, cada reunião ampliando, as mulheres trazendo ideia, indo para o workshop, dando ideia, como fazer. É muito junto, bacana. Né? E eu espero que hoje a gente tenha um público lá relativamente muito interessante. E você está vendo que isso está contagiando, e está contagiando os homens. Sim. Eu acho, Mauro, que é justamente este propósito, né? Vocês falando aí muito sobre Deus abrir as portas e tal, eu enxergo muito com alguns propósitos, né? A forma como eu vejo algumas coisas, né? Você contando, a Cris contando a experiência dela, você contando a sua experiência, e eu acho que tem um propósito em todas as coisas. Partindo deste princípio, né? Que a gente hoje, por exemplo, nós não temos uma vereadora mulher em Volta Redonda, e isso a gente sabe que faz diferença, a gente sabe que o olhar feminino é diferente, gente, para tratar muitas coisas. Eu vou fazer um copyright. A riqueza de detalhes, né? Complementar. Sim, exato. E eu acho que o propósito, de fato, hoje, da Cris estar aqui conosco nesse podcast, de participar desse evento, é realmente dar esse gás novo das pessoas, das mulheres verem a real possibilidade de você poder ser mãe, sim, você poder ser esposa, você ter família e você ser, sim, um político, uma pessoa relevante na sociedade e conseguir complementar todas essas áreas, né? Eu acho que é aí que a gente consegue trazer essa grande diferença e dar essa visibilidade. Eu acho que é um gás a mais, igual você está falando, a gente já tem visto as mulheres se empolgando lá, né, no workshop, etc. e tal. Mas, Cris, com todo carinho, eu acho que esse vai ser o grande diferencial hoje para a gente, né, Mauro? Está sendo. Eu acho também. Você veio com questão de propósito, de missão, exatamente o que a gente precisa aqui, do seu apoio, do seu exemplo para completar o nosso PL Mulher de Volta Redonda. Porque a gente precisa ter representatividade na Câmara dos Vereadores. A gente não tem, entendeu? E as mulheres estão assim meio perdidas ainda aqui. Sim, o olhar feminino, como vocês falaram, acho que tem o seu diferencial. Isso de modo algum depõe contra o homem, pelo contrário, quando eu falo que o olhar é diferente, porém não é menor, nem maior. Eu acho que a gente tem que ter essa visão. Complementar foi o termo que você utilizou, que é perfeito. Nós somos iguais em dignidade, embora com papéis sociais diferentes. Eu sempre falo, eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, da maternidade e da paternidade. Por exemplo, vamos escancarar o português aqui. A mulher gera vida, mas quem define o sexo da criança é o homem. Então existe esse caráter de complementariedade entre homens e mulheres. Então papéis sociais também são diferentes. A mulher é mãe, né, na maternidade, ela tem também toda a sua relevância da sua função como mãe, também como esposa. Como o homem tem um papel também de muitas vezes proteger, né, de dar segurança e tudo assim sucessivamente, né? Na verdade é uma questão ligada até à natureza. Então a gente não pode se desviar da nossa natureza. Isso é importante também. Por isso que eu acho que, aí sim, falando da questão política propriamente, por que eu comentei há pouco que política é vocação? Porque, de fato, tem mulheres, talvez, que não têm, eu gostei muito do que você falou, Mauro, porque, de fato, talvez tenham mulheres que não tenham necessariamente uma vocação a concorrer a cargos eletivos, mas que sejam grandes apoiadoras, grandes voluntárias, grandes formadoras. E a mulher, ela pode e deve educar e transformar o lugar que ela ocupa. Então, quer dizer, PL Mulher de Volta Redonda, por exemplo, bem como nos outros municípios que a gente espera de verdade que tenham seus próprios, seus respectivos diretórios, né, e que
por meio desses diretórios, que a gente possa também formar politicamente, né? Essa formação política é a formação também de cidadania. Tem a ver com valores que eu digo que são caros, né? Defesa da vida, da família, o bem comum, trabalhar, por que não, o empreendedorismo, o voluntariado. Sim. São pautas muito importantes serem tratadas. Então, o PL Mulher, eu acho que vai ser esse foco, vai ser esse ponto, né? Focal de trabalhar a amplitude de tudo isso que a gente está conversando e trabalhar a mulher na sua integralidade. Não com viés nem ideológico e nem reducionista. Porque se eu observo a mulher na política... Aqui eu agrego muitas coisas por trás. Ali, a mulher na política tem uma mãe, tem uma esposa, tem uma filha também. Talvez tenha uma avó, enfim, porque aí as idades são várias, a gente não está falando só, por exemplo, ligado à juventude, a gente está falando de todas as idades. Né? Então, a gente tem esse olhar, talvez, né, de várias dimensões. Né? E a sensibilidade, o toque feminino, isso, sem dúvida, isso contribui e muito. Sim. Porque a mulher, ela tem, por si só, ela tem, eu diria, uma vocação instintiva à maternidade. Aí algumas pessoas podem dizer, Cris, mas nem todo mundo é mãe biológica, verdade. Mas a gente, quando eu falo uma vocação instintiva à maternidade, por exemplo, pessoas ligadas à vida religiosa, ou seja, sim, freiras, enfim, que têm vida religiosa, que são vocacionadas à vida religiosa, elas têm uma maternidade, sim, que é espiritual, não é biológica. Mas a mulher, naturalmente, é como se ela tivesse o dever de cuidar, de amar, de empregar nas pequenas coisas que ela faz, colocar o seu coração. Isso é uma coisa, assim, eu acho que é bonito e, literalmente, essa é uma coisa que eu vejo que a mulher faz. Né? E aí não desprestigiando o homem. Mas eu vejo assim, por exemplo, e é normal que seja assim, porque é fruto da natureza. O homem é mais prático, o homem é mais objetivo. A mulher, ela tem ela consegue fazer, de repente, 10 coisas ao mesmo tempo, né? E ela vai colocar o coração dela onde ela está fazendo. Não é que o homem não coloque, mas existe uma praticidade que é inerente ao homem e que a mulher talvez abrace de forma diferente. E com esse toque feminino, isso faz a diferença. Por isso que são complementares. E é muito interessante o que você está dizendo, porque o homem também, ou o observador, o que presta atenção, a mulher é muito mais focada, ela vai muito mais no detalhe, ela é muito mais minuciosa, ela é mais cuidadosa. O homem, em geral, ele tende a passar mais por cima, tratar as coisas mais no macro. Então, até a questão de profundidade, agora usando a física, você trata aqui numa camada e muitas vezes passa muita coisa, como diz, por baixo da ponte que você não está vendo. E a mulher, ela tem esse poder natural, porque depende dela a vida, depende dela cuidar do filho, do detalhezinho ali, e que são, como você disse muito bem, a própria natureza, ela já traz isso instintivo na mulher, diferentemente do homem, né? Óbvio que nós temos homens que cuidam muito bem de casa, cuidam bem de criança e tem todo esse dom também, sem tirar a masculinidade, nada, aí também é uma característica, mas você sente isso que, é como você disse, você falou uma coisa que é fantástica, que eu acredito muito. Olhar a natureza, olhar os animais, olhar o que se passa. Nós só temos a diferença, muitas vezes, da inteligência. E muitas vezes até se usa muito mal a inteligência, que o animal nem comete tantos erros, tanta bobagem. Mas a verdade é essa, se você tem que olhar a natureza. E esse detalhe, né, do perfeccionismo, de dobrar a fraldinha, de dobrar o lençol, e mesmo as coisas assim, é o que a gente precisa muitas vezes para ter essa conjunção e essa soma de pensamentos e de ideias. Que então, é muito rico, por sinal, né? Complementar, acho que você exemplificou bem aí o complementar, Mauro. Porque você falou sobre o homem, às vezes tem um olhar um pouquinho mais macro, às vezes até, dependendo da época, até superficial, e a mulher conseguir olhar o detalhe. A gente imagina isso na política, na junção, igual a gente está falando de se complementar, de um homem e uma mulher, cada um com o seu olhar, mas tratando os dois, trabalhando em cima da mesma pauta. A cobertura vai ser completa, né? Porque enquanto alguém vai chegar, às vezes vai conseguir enxergar ali, por enquanto, ainda mais macro, vai chegar alguém para enxergar os detalhes. E aí se completa isso numa causa, né? Isso, no caso da Cris, que é a deputada federal, quanto você enriquece a discussão legislativa, sim, a formação de uma lei, a redação de um artigo, a redação de ter a visão do que aquilo pode trazer consequências a longo prazo e não uma coisa imediata, agora vou fazer essa lei porque precisa disso, não. E o executivo idem, porque você tem que tomar medidas, como você vê muitos políticos, muitos governantes do executivo, o cara quer fazer um governo para hoje, para o mandato dele, para ver se ele vai se reeleger. Você não tem políticas de Estado, você tem política de poder.
não é da prefeitura, não é do Estado, não é da União, não é um projeto que o outro vai entrar, vai dar consequência. Ele não pensa nisso. Então, é essa visão que a gente precisa melhorar. E eu acho que vai passar, sim, pelo PL Mulher, pelo PL Jovem. Com certeza. Que vai ser formação mais de difícil, base, Mauro. mais difícil. Formação de base. E, além de tudo, é uma resistência às lavagens cerebrais que nós não nos cuidamos, por muitos dos nossos jovens hoje já estão contaminados pelas universidades, por professores com tendências ideológicas fortes e que nós descuidamos, nós da direita, conservadores, e nós vamos ter que romper e correr atrás desse prejuízo. E nada melhor do que através da mulher, da maternidade, do cuidado, da casa, da educação, para que a gente possa romper isso muito mais do que próprios professores nas escolas, se a gente trouxer as mulheres e abarcar para o nosso lado, não por um partido só, eu tenho falado muito, nós temos o PL Mulher, mas a nossa proposta é fazer com que a mulher, onde ela se sinta melhor, o partido que mais convém a ideologia dela, mas que ela tenha essa vontade de prosperar e caminhar junto com a gente na política. E a mulher educa toda uma geração. Exatamente. A mulher, ela transforma o lugar que ela ocupa, né? Como disse, com essa sensibilidade, com essa docilidade, com habilidade, sabe? Eu acho que ela tem esse caráter, esse papel, né? Que é tão importante. E por isso que, como você mesmo mencionou, Mauro, a questão da elaboração das leis, ter esse toque feminino, eu acho que é importante, sim. Agora, lembrando, né, cada um dentro da sua vocação. E aí, eu vou além. O papel do PL, não só o papel do PL Mulher, o papel do PL Jovem, o PL como um todo, como partido, para que seja essa potência conservadora que eu sei que quer ser, a gente precisa fazer um trabalho de base. Sim. E o trabalho de base pressupõe formação contínua, não é assim, embora o evento em si seja importantíssimo, claro, hoje vai ter um evento maravilhoso, que vai ser a inauguração do PL Mulher, o PL Jovem, que vai ser esse start. Mas é um start de um processo que vai ser, de fato, começado. Então, quer dizer, não vai ser um evento ocasional, uma coisa que vai se encerrar nele mesmo. Não. É algo que vai ter início, meio, mas não vai ter fim. Se Deus quiser. Por que não vai ter fim? Porque a gente quer fazer o trabalho de formação continuada, uma formação, de fato, integral. De que modo? Né? Buscando as ferramentas que nós precisamos para estar lutando esse bom combate, combatendo esse bom combate. Hoje nós estamos diante de um cenário crítico no Brasil. Não surpresa para ninguém. Né? A gente está diante de um cenário crítico no Brasil em relação a várias questões, principalmente a demolição dos nossos valores. A gente está vendo os nossos valores que são tão caros, sendo demolidos. Por exemplo, a gente tem uma DPF 442 do aborto, que visa a descriminalização do aborto no Brasil, no STF, que está em vias de ser, a qualquer momento, pautada novamente, né? Apesar do ministro Barroso ter pedido o destaque, qualquer tempo pode ser votado e pode ser, inclusive, Deus me livre, né? Pode ser aprovado, mas aí, claro, né? Deus me livre, porque não é o que a gente quer, é algo contrário ao sentimento do povo, isso é evidente, né? Mas assim, tem esse risco. A ideologia de gênero já está penetrando, e não já penetrando, mas já está, infelizmente, né? Com raízes, né? Exato, na nossa cultura. Então a gente vê, por exemplo, a legalização das drogas sendo discutida no Supremo também. Então, quer dizer, olha só o que a gente está vendo, o estado de coisas, né, que a gente está vendo. Então é algo muito sério, muito grave. E agora, a pergunta é, o que nós vamos fazer a partir de agora? A gente está vendo a demolição dos nossos valores e princípios. Algo que é tão caro ao povo está sendo, infelizmente, destruído. A gente vai ficar deitado eternamente de berço esplêndido, ou a gente vai reagir e vai à luta, né? A nossa pátria, eu sempre digo, né? É pátria mãe gentil. Então, obviamente, a maternidade está intrínseco ali, né? Quando a gente canta e entoa o hino nacional, a gente já vê a maternidade. A gente não quer que a pátria mãe gentil se torne uma madrasta genocida, com um aborto, etc e tal. Enfim, então esse é o papel, acho que, do PL, formar pessoas, formar a cidadania mesmo, ajudar nesse processo civilizatório também, não deixa de ser, sabe? E é isso, com formação, né, com workshops, com encontros, né, que sejam continuados, sejam frequentes. Inclusive com a regionalização, muitas vezes, se o PL Mulher não puder, se em cada cidade, que tenha polos igual, porque às vezes tem cidade com 20, 30 mil, que a gente grupa, essa também um pouco hoje, nós temos vários convidados de fora, mas, como a Cris, eu tenho certeza, e todos nós temos muita consideração, nós temos agora um evento que nós não podemos atrasar, e eu não sei se poderia, senão depois...
eu gostaria que você pudesse trazer a nossa convidada de honra aí. Pode? Você não se Podemos importa? mostrá-la? Trazer, qual é o nome dela? Maria Clara. Pode Maria ser, Clara. Vamos apresentar até para que o nosso pessoal veja na prática o que realmente é possível a gente ver uma deputada federal com tantas obrigações sair do Rio de Janeiro e vir para um evento em Volta Redonda e trazer o que vai ser a nossa... Ai, que coisa linda. Baby. É isso aí, né, linda? E eu queria sorrindo, porque já vi. Isso é muito bacana. E eu queria agradecer a você por ter tido esse tempo de vir um pouco antes, de sair do Rio, vir prestigiar Volta Redonda e toda a nossa região, e principalmente ter essa aula de civismo, de patriotismo, de nacionalidade, de nacionalismo seu e essa garra por essa luta. Você sabe que pode contar conosco, com a Patrícia aqui em Volta Redonda, com nossos amigos aqui, que nós vamos, como diz você, combater um bom combate para o bem. Que eu acho que o que nos une todo vai ser exatamente o bem que todos nós buscamos. Amém. Muito obrigada, viu, Mauro, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Contem comigo. Humildemente estou aqui a serviço, não só do município de Volta Redonda, mas do nosso estado como um todo. Estou aqui a serviço de vocês para tentar construir, de fato, não só o PL Mulher, mas o nosso partido, né? Para que seja realmente a maior potência conservadora, não só do Brasil, mas do mundo, né? Que a gente é isso. E é por eles, né? É isso aí. Pelos filhos, pelas gerações futuras também. Obrigado a todos eu vocês. Queria também, gente, convidar as mulheres de Volta Redonda para virem estar participando com a gente do PL Mulher, entrando na política, fazendo algo diferente, tendo esperança. Entendeu? Que isso é muito importante. É isso aí, já que tem convite, deixa eu convidar também PL Jovem. Eu sou o Vaza-Pau do Jovem. PL Jovem também, participem, gente. Entre nas nossas redes sociais, venha se filiar ao partido, né, Mauro? Seja ativo, de fato, ativo, que eu digo num bom sentido da palavra, né? Mas nessa luta, de fato, nessa causa, nesse propósito real, tá bom? Super obrigado para todos mais uma vez. Cris, prazer imenso recebê-la aqui no nosso estúdio. Com essa princesinha. Com certeza. E até a próxima, né, Mauro? Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.